Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando nos afastamos de Deus, percebemos a real diferença que sua presença faz. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu posso dizer bem a diferença que Deus faz na minha vida, porque durante muito tempo eu não acreditava em Deus. Durante 27 anos eu vivi em tamanha escuridão. E como você acha que eram os meus sentimentos? Bons ou ruins? Meus sentimentos, eles eram péssimos. E não existe nada pior do que a sua esperança estar nas pessoas, dependendo de que alguém faça alguma coisa para que as suas expectativas possam ser atendidas, numa falsa esperança que aquilo vai fazer você se sentir bem. Então vira uma busca, onde você precisa encontrar alguém, encontrar o amor, encontrar o sucesso e sempre encontrando. É sempre aquele sentimento de busca e insatisfação. Mas a partir do momento que eu conheci o Senhor, que eu senti a Sua presença, que eu comecei a me alimentar da Sua palavra, os meus sentimentos, eles mudaram completamente. Tanto que hoje, quando eu olho para trás e revejo tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu senti, tudo aquilo que eu escrevi, e me sinto um estranho. Parece que não é a mesma pessoa hoje que viveu aquelas coisas. E Deus, na palavra, Ele nos ensina que Ele nos tornará novas criaturas. E ser novo é abrir mão de tudo aquilo que é velho, de tudo aquilo que não serve mais. Só que o que eu mais observo, muitas vezes nesse meio cristão, são pessoas que vivem atrás de propósitos. E esses propósitos nascem mediante a problemas. Então, se a pessoa está com uma dificuldade financeira, se ela terminou um relacionamento, se ela está com alguma doença. Então, assim, é sempre baseado em algum interesse terreno para que ele consiga algo de Deus. E depois que ele consegue isso, ele simplesmente dá um chispa para lá e volta para aquela velha vida. E ele vive naquele ciclo que é que as pessoas dizem que a vida é feita de momentos tristes e felizes. Quem vive buscando apenas os interesses, realmente esse é o padrão da vida. Mas quem vive uma vida cheia do Espírito Santo, unidas com o Senhor, pela sabedoria que a palavra nos dá, nós temos uma maturidade muito diferente, porque nós não colocamos as nossas expectativas nas pessoas, nós colocamos as nossas expectativas em Deus. Nós temos plena consciência que essa vida ninguém leva nada e é apenas uma passagem. Então nós estamos aqui nos capacitando a amar Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, amar a si mesmo, e que o amor ele possa ser espalhado através do nosso comportamento e das nossas atitudes. Então, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, nós começamos a entender que diversas pessoas caíram também nesses equívocos. E reis de Israel, pessoas que serviram a Deus, mas também serviram os seus interesses. E quando que a gente começa a se afastar de Deus? Quando eu deixo de servir a Deus para servir a mim mesmo ou servir as pessoas, ou quando eu coloco os meus sonhos nas coisas, quando eu acredito que coisas podem mudar o estado do meu coração, que sofre pela ausência de Deus, e não a presença de Deus fazer essa obra, ela dentro de mim. Se a gente vai lá em 2 Crônicas 12, versículo 1, 2, 6 e 8, a palavra do Senhor, ela diz assim: depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou
Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Eles, contudo, ficaram sujeitos a ele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Então nós temos que entender, primeira coisa, quem escreveu Crônicas foi Esdras. Então Esdras, que era um profeta, um sacerdote do Senhor, ele quem acabou relatando essas histórias que nós lemos hoje. Quem foi Roboão? Roboão era filho de Salomão. Só que era filho de Salomão com uma esposa israelita? Não. Era filha de alguém das outras nações que Deus não gostava. Então, na raiz de Roboão, ele já tinha a idolatria, porque a mãe dele já não cria nas mesmas coisas. E nós sabemos que Salomão, ele se perdeu com os relacionamentos que ele teve quando ele se relacionou com pessoas de outras tribos e outros povos, sendo que Deus dizia para que ele não fizesse isso, porque se ele o fizesse, ele iria acabar corrompendo o seu coração. Então, outra coisa também que a gente precisa entender sobre Roboão é que quando ele assumiu o reino, Israel ainda estava unificada, eram as 12 tribos juntas. Só que Salomão, uma coisa que às vezes a gente não sabe, foi uma pessoa que se definia como a mais rica, que teve muitas coisas, grandes feitos e tudo. Só que o governo ele não tem dinheiro. O governo ele recebe o dinheiro dos impostos. Então a carga de impostos sobre as pessoas era muito grande. E quando o Roboão assumiu, as pessoas chegaram nele falando: ô Roboão, nós já pagamos muito imposto aí, meu querido, não dá para você dar uma aliviada aí? E Roboão ele foi se consultar com os mestres, com os sábios do reino dele. Os mais antigos disseram: olha, Roboão, se fosse você, se você quisesse ter a aprovação do povo, eu iria diminuir as taxas. E aí ele foi para os amigos dele e também perguntou a mesma coisa. Ele falou: então, eu se fosse você, eu aumentava mais ainda. E ele cita, falando que o dedinho dele é do tamanho da cintura do pai dele. Então, tipo assim, ele colocou cargas ainda mais pesadas. E isso gerou uma revolta no povo, que foi dividido entre as outras tribos e a tribo de Judá e Benjamim. Então, Roboão ele já estava governando um reino que ele estava dividido pelas atitudes que ele tinha. Então, para pacificar essa parte de Judá, ele começou a seguir certinho aquilo que Deus colocou dentro do coração dele. Chegou um ponto que ele queria atacar outra tribo e Deus disse: olha, não vai atacar, que vai dar problema. E ele sossegou, ele obedeceu aquilo que Deus colocava. Então Deus meio que pacificou e tudo ficou bem. Então ele estava governando, estava fazendo as coisas. E o começo dessa passagem diz sobre isso. Depois que Roboão se fortaleceu e se confirmou como rei, se eu não me engano, mais ou menos levaram 5 anos até que tudo ficasse minimamente tranquilo. E aí, o que ele fez? Ele e todo Israel abandonaram o quê? A lei do Senhor. Então aqui nós aprendemos a primeira coisa. O que fortalece um rei? O que confirma a nossa vida? É a palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus ela estiver no meu comportamento e na minha vida, eu vou ter uma vida forte. Porque eu sou melhor que as outras pessoas? Não, porque a presença de Deus está na minha vida e essa presença faz a diferença. A gente acha que a bênção é uma conquista, que eu recebo a bênção e ela fica ali, e não sei, como se fosse algo que eu compro. Não funciona assim. É igual o alimento que você come. Você escolhe o que você vai comer, mas depois de comer vai dar um tempo e ele vai ser digerido e você vai ter que consumir de novo. A presença de Deus é a mesma forma. Nós temos que ficar clamando, nós temos que ficar chamando, nós temos que ficar observando, nós temos que entender a palavra, perceber o nosso comportamento, porque enquanto nós estivermos servindo os interesses de Deus, Deus vai estar perto. A partir do instante que eu me desviar da palavra de Deus, eu vou começar a pecar contra Deus e o Espírito vai sair de perto de mim. Então, como na minha vida, bons sentimentos demandam a presença de Deus. A ausência de Deus demandam maus sentimentos. Então, Roboão, depois que ele se firmou como rei, que ele conseguiu aquilo que ele queria, ele falou: agora eu já não preciso mais de Deus. Agora eu vou buscar a mesma glória que o meu pai teve. E aí o que aconteceu?
Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Então Deus ele falou assim, não quer saber de mim, eu vou tirar minha proteção. Nisso os outros povos começaram a cobiçar o reino. E eles foram atacados. E por que eles foram atacados? Porque eles foram infiéis a Deus. Então Deus, ele deu uma ordem, ele deu uma instrução, e é o que Deus sempre faz na nossa vida. Deus, ele sempre vai mandar um profeta, ele sempre vai mandar um sinal, ele sempre vai mandar um sonho, uma visão ou alguma coisa para nos dizer, olha, aqui está a minha vontade, esse é o centro, é aqui que você tem que viver, a tua vida começa aqui e termina aqui, é isso que você faz. Você passou daqui, eu não vou estar com você. Aí você vai ficar com as consequências das suas próprias escolhas. Não adianta vir depois chorar, porque eu posso te perdoar, mas certas coisas vão continuar como elas estão. Então, por Deus ter saído do reino, por Deus ter deixado eles à sorte deles, à força do próprio braço deles, o que aconteceu? Eles sofreram um ataque, e nisso eles perceberam, falou, poxa, olha a diferença que Deus fazia, nós esquecemos o Senhor. Por isso que nós estamos sofrendo tudo isso que nós estamos passando. E aí eles resolveram se arrepender. A palavra fala, os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram, o Senhor é justo. Eu preciso reconhecer que na minha vida o que aconteceu, a culpa é minha. É isso que ele fez. Ele falou, a culpa é nossa, não é de mais ninguém. Ele poderia ter ficado aqui colocando milhões de culpa em diversas pessoas, que é o que normalmente a gente faz. Ao invés de se arrepender e ver que Deus ele é justo, que Ele deu muito mais do que deveria e que nós fomos infiéis a Ele. Não, nós queremos dizer que o problema é dos outros, porque nós somos pessoas boas. Nós não somos. Qualquer ato de bondade que nós fazemos é graças a Deus. Qualquer ato de justiça que nós fazemos é graças a Deus. Qualquer coisa que a nossa vida faça, que você olhe e possa se alegrar, é graças a Deus. Então eu preciso reconhecer que diversos momentos da minha vida eu traí o Senhor, eu fui infiel ao Senhor, eu decepcionei a Deus, eu decepcionei todo mundo. Por quê? Porque no meu comportamento, ao invés de eu buscar o Senhor, eu estava buscando os meus próprios interesses. Você quer um veneno para a tua alma? Esse veneno chama sonho. E principalmente os sonhos que não são os sonhos de Deus, mas são os seus sonhos. Você quer acabar com a tua vida, você cria sonhos e cria metas que não passa pelo reino de Deus, que não passa pelo chamado, que não passa pela palavra, que não passa por nada. É você olhando a vida das outras pessoas, invejando e querendo, e achando que aquilo seria bom, aquilo seria ruim, que aquilo seria bacana e aquilo que não seria. E aí eles se humilharam, se arrependeram e reconheceram. E olha o final. Eles, contudo, ficaram sujeitos a ele. A ele quem? A Sisaque. Para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Então Deus, ele perdoou o povo, só que ele falou, olha, vocês vão entender uma coisa. Você lembra como era a vida ao meu lado? Agora você vai ver como é a vida ao lado dele. Deus está dizendo, agora vocês vão ver a diferença de quem serve a mim e de quem serve as pessoas. Qual que é a diferença de quem tem dependência emocional e de quem tem uma dependência de Deus? O que você acha que é melhor? Você depender de Deus ou depender das pessoas? Então tem coisas que nós vamos passar para que a nossa teimosia, ela crie um ponto final. Porque enquanto minimamente nós pudermos fazer as coisas, nós vamos continuar tentando. E não importa os meios, a gente vai continuar tentando. Então, muito do que você vive hoje não é um castigo de Deus, mas é fruto das tuas próprias escolhas. E para que através disso você possa encontrar o real arrependimento das coisas. A real diferença da presença de Deus. Se a gente continua lá em Mateus 16, versículo 24 a 26, a palavra do Senhor, ela diz assim: E Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer, como vou morrer, e me acompanhe.
Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Então essas palavras são do próprio Senhor Jesus e Ele está nos ensinando algo muito valioso. Que aonde está o nosso coração, lá também está o nosso tesouro. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, se alguém querer é uma escolha individual de cada um. Nós não seguimos ao Senhor por obrigação, nós não seguimos o Senhor porque outras pessoas seguem, nós não seguimos o Senhor porque desde criança eu fui acostumado assim, nós não seguimos, nós seguimos o Senhor por quê? Porque nós queremos. Por que eu leio a palavra de Deus todos os dias? Porque eu quero. Por que eu coloco Deus em primeiro lugar da minha vida? Porque eu quero. Então, se o teu querer se baseia em algo, em outra coisa que você quer, tá errado. Eu não quero uma coisa porque isso vai me levar a outra coisa. Eu tenho que querer porque o próprio querer se resume a tudo aquilo. E a pergunta que Jesus está fazendo nesse instante: você quer ser meu seguidor? E olha que hoje em dia essa passagem ela faz sentido. Quantas pessoas você segue na rede social? Você segue essa pessoa por quê? O que essa pessoa ela tem que agrega para a tua vida, que está trazendo alguma coisa para a tua vida? Nós não entendemos que o bem mais precioso que nós temos é o tempo. E quanto tempo nós gastamos de forma infrutífera, de forma que não leva a nada, só alimenta sentimentos ruins em nós, só alimenta o pior do que nós temos, que é a inveja, que é a cobiça, que é o ciúme, que é a raiva, que é o ódio, que é tudo aquilo que não vem de Deus. E Jesus está dizendo: você quer ser meu seguidor? Esqueça os seus próprios interesses. Então, a partir de hoje já não existe mais o seu. A partir de hoje, tudo que é teu é meu. E se eu fosse da igreja, né? Eu já ia falar que eu preciso pagar o prédio, preciso pagar o aluguel, e já que tudo que é teu é meu, você me dá a minha parte, porque vocês estão roubando do templo do Senhor. Mas eu não sou da igreja, então eu me contento em receber o seu coração. Eu me contento em receber o seu tempo, em receber o seu arrependimento, em receber as tuas lágrimas, a tua tristeza. Eu me contento com quem você é, não com o que você tem. Me contento mais ainda com a pessoa que você vai se tornar e glorificar o Senhor por essa pessoa. Louvado seja o nosso Senhor. Porque você esqueceu os seus próprios interesses. Por que uma pessoa bebe? Porque ela gosta de beber? Não, porque os interesses dela não estão sendo satisfeitos. Por que uma pessoa se droga? Porque ela gosta de ficar louco? Não, porque ela não suporta a dor dos próprios pensamentos. Eu não acho que seja assim. Por que uma pessoa ela toma um calmante? Porque ela é calma ou porque ela é agitada? Por que uma pessoa toma um remédio para dormir? Porque ela consegue dormir ou porque ela não consegue? Por que eu pego algo que muda os meus sentimentos? Porque meus sentimentos são bons ou são ruins? Por que eu tomo um remédio para dor? Porque eu sinto dor ou porque eu não sinto? Eu não preciso saber, eu só preciso olhar que a razão de uma coisa é a contrapartida de outra. Por que a pessoa está tomando água? Porque ela está com sede. Porque se ela não tivesse com sede, você começa a passar mal se você fazer coisas fora da necessidade. Então Jesus está dizendo, olha, lembra os teus sonhos, lembra os teus interesses, lembra as tuas coisas? Já não existem mais. Porque isso era a velha vida. E aquela velha vida é pequena demais para você. Eu tenho novos sonhos, eu tenho novos planos, eu tenho novas coisas, eu tenho uma missão, eu tenho um chamado, eu tenho um monte de coisa para você que você nem imagina. Você vai estar aonde você estava, mas você não vai ser mais quem você era. Uns olhavam e viam Jesus como o filho do carpinteiro. Outros espiritualmente viam ele como o Messias, o Filho de Deus. Então, a questão não é o lugar que nós estamos.
mas quem está dentro de nós quando nós olhamos a vida que nós vivemos. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Jesus está dizendo, esteja comigo até as últimas consequências. Não tenha medo pela tua vida, não tenha medo por nada, porque uma vez está escrito, seja forte e corajoso. E assim nós seremos, porque nós estamos tomados pelo Espírito Santo. Porque assim nós temos a sabedoria de Deus e nós sabemos que desse mundo ninguém leva nada. E que a glória da segunda casa é muito maior do que a primeira. Então, nós não temos medos das consequências de servir e seguir ao Senhor. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. E o que é a vida verdadeira? É uma vida sem dependência emocional, é uma vida onde você não vai ficar sentindo tristeza, é uma vida onde você não está preso a esse mundo, nem ligado a nada desse mundo, é uma vida onde as tuas expectativas elas não podem ser frustradas, é uma vida onde nós vivemos ao lado do Senhor, é uma vida cheia do Espírito Santo. Essa é a vida verdadeira, é essa vida que nós pregamos, é a vida que se encontra através da palavra de Deus. Veja lá na história de Roboão, enquanto eles seguiram a palavra, tudo estava bem, mas eles abandonaram a palavra para seguir os seus próprios interesses. A vida verdadeira vai permanecer na nossa vida enquanto a palavra de Deus permanecer na nossa vida. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. E é por isso que nós gastamos tempo com o Senhor, não por recompensa. Então nós lemos a palavra de Deus, nós ouvimos os devocionais, frequentamos a igreja, ouvimos louvores, evangelizamos, damos Bíblias como presente, ajudamos outras pessoas, colocamos, manifestamos, pensamos em Deus o tempo inteiro, naquilo que nós lemos na Bíblia, naquilo que está cantando numa música, naquilo que foi dito, naquilo que foi ouvido. Então assim, a gente vive em função de Deus, não Deus em função da gente. E aí? Essa é a vida verdadeira, porque os meus sentimentos eles vão ser bons. Longe de Deus eu não vou sentir nada de bom. Eu vou continuar vivendo e lutando e achando e a dificuldade e tudo. Você não está cansado já das mesmas coisas, dos mesmos erros, dos mesmos sentimentos, da mesma conversa? Quantas vezes você não foi enganado com o mesmo papo da pessoa pedindo perdão, pedindo desculpa e tá lá de novo fazendo as mesmas coisas toda vez? Sabe, chega uma hora que a gente precisa falar assim, Senhor, me leva onde você quiser, onde está a tua voz, eu quero sentir a tua presença, eu quero estar. Me coloca nos lugares que você escolheu para mim, faz da minha vida um reflexo, me ensina, me guia, me capacita, me dá sabedoria, o teu sim é o sim, o teu não é não, e tá ótimo, amém, louvado seja o teu nome. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. O que adianta a pessoa conquistar o mundo inteiro, conquistar riquezas e ser viciada em droga, ter que ficar usando cocaína, ter que ficar tomando balinha e tomando as coisas? O que adianta conquistar o mundo inteiro e ser escravo de remédio? O que adianta ter uma dependência emocional pelas pessoas, pela aprovação, por like, por curtida, por coisa? A minha maior alegria, você sabe qual que é? É eu poder pregar no particular. Pregar para uma pessoa, poder olhar dentro dos olhos, poder sentir porque onde tem necessidade você sente aquela abundância do Espírito Santo. É poder dormir tranquilo sabendo que aquela pessoa ela recebeu a mensagem verdadeira, do que subir dentro de um púlpito, de um altar, de alguma coisa, aquele bando de gente com uma necessidade tamanha, mas eu não consigo me conectar com aquelas pessoas, que eu não consigo nem conectar com Deus. É aqui que está o ponto das coisas. Você está ali por quê? Você está querendo o quê? Você quer a glória? Você quer o dinheiro? Você quer o quê? Você quer ter a história? Você quer ter as vidas? Você quer ter a transformação? É isso? É isso, exatamente. O que você poderia dar em troco de ter essa vida verdadeira? Não tem. Quantas pessoas não estão com depressão, não se trata em psiquiatra, vai em psicólogo e precisa de tratamento de outra pessoa? Financeiramente tem o mundo inteiro, tem o nome, a fama, o sucesso, fez a faculdade que muitos queriam fazer, tem a casa, tem isso, tem aquilo, e aí? Na ponta do lápis?
O que você pode pagar para ter essa vida verdadeira, para ter a paz, para ter o sossego? Mas não tem nada. Isso é dado gratuitamente pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Pensa nisso, pensa nisso. Quando nós nos afastamos de Deus, percebemos a real diferença que sua presença faz. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele esteja na tua vida. Que você leia a palavra de Deus. Que você coloque em prática aquilo que você leu na palavra de Deus. Leia o Novo Testamento. Leia as palavras de Jesus. Se você sente que a tua fé é pequena, continue lendo que a tua fé vai aumentar. É a presença do Espírito Santo que nos capacita. Não é por nós. Então às vezes você se acha incapaz. Mas é Deus quem vai abrir as portas. É Ele que vai conduzir. Não se preocupe com os teus próprios interesses. Deus ele não esquece de nenhum dos seus. A palavra também nos fala que eu nunca vi um justo mendigando o pão. Então nós estamos tranquilos, porque nós sabemos quem tem cuidado de nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.